que a gente vai falar mesmo? Como as pessoas pensam, né? Você falou uma coisa aí antes que me chamou a atenção. Aham. Que você falou que você não acredita que alguém que defenda ainda o Bolsonaro tenha boa índole, né? Mas a gente sabe que tem muita gente que tem uns muito burros, tem os de má índole, e tem as pessoas, a gente estava até conversando um pouco sobre isso ontem, Uhum. e o pensamento humano não é tão simples assim, né, cara? Eu acho que a gente já li tanto sobre isso que não existe uma única inteligência. Eu acho que burrice é generalizar demais, não existe uma única burrice. Você tá entendendo? Tipo, Uhum. às vezes a pessoa parece burra, mas é porque outros fatores da psique dela falam mais alto do que a lógica, por exemplo. Às vezes um fator emocional. Você tá entendendo? Uhum. Acho que você vai ter que me dar um Eu não exemplo sei. de alguma coisa que eu seja burro, porque senão acho que ainda vou ter dificuldade de entender algo assim. Cara, eu não convivo com você tanto assim, né? Então eu não sei se eu vou. Eu quase lembro alguma coisa agora, mas. Mas eu acho que, por exemplo, nas nossas conversas por WhatsApp, já teve algumas vezes que você ficou lá putinha comigo lá. Então, algumas coisas que eu falei. Aí o que eu vi é que assim, você não parou pra raciocinar todo o contexto, entendeu? Por exemplo, eu acho, cara, que do tempo que você me conhece, que a gente conversa, já era pra você saber o que eu penso mais ou menos a forma que eu penso, entendeu? E Uhum. aí, por exemplo, teve umas coisas que eu puxei um assunto, que você já saiu me agredindo lá, que eu acho que você achou que eu era um desses colegas seus de Facebook. Burraldo, entendeu? Você entendeu? Tipo assim, Mas aí você tocou no assunto interessante aí. Será que não é meio associação? o seu sentimento de rejeição a esse tipo de gente falou mais alto. Pode ser Já uma o associação. Não pode ser uma como assim? associação? Por exemplo, vamos supor, eu sou um cara que votei no Bolsonaro até semana passada, antes desse rolo com o Moro aí. Né? Tem ali os prós e os contras tal, que eu discordo, mas vamos supor, algumas pessoas ainda, né? Ainda tinham uma visão pró-Bolsonaro ainda. Então, essa pessoa deu esse rolo com o Moro, e daí ele viu algumas pessoas que ele acha extremamente irracionais pro lado de lá, entendeu? Por exemplo, Tá. lulistas cegos, assim, que compartilham aquele memezinho, entendeu? De que, nossa, tadinho do Lula inocente, não sei o quê. Compartilha todo tipo de mentira, de absurdo pro lado de lá, etc. E daí ele vê esse cara metendo pau no Bolsonaro nesse lance. Será que isso não estoura aqui um gatilho na cabeça da pessoa? Fala assim, aí, tá vendo? Uhum. Entendeu? São as pessoas burras ou de má fé que estão atacando o Bolsonaro. E daí, de repente, a pessoa acaba se cegando para os fatos? Eu acho que sim. Ou talvez. É que tem vários elementos. Eu não sei se você vai se identificar com isso. Mas eu vou dar um exemplo meu. Por Sim. exemplo, não é para entrar nesse assunto agora, mas, por exemplo, com a situação toda do coronavírus. Sei. Quando isso tudo começou, eu acho que eu comentei com você alguns meses atrás. Era bizarro porque eu estava vendo vários fatos pelo mundo de que o negócio era sério. Sei. Uhum. Mas alguma coisa em mim não me deixava acreditar que era sério. Não, Então, mas só que aí o que eu quero dizer é o seguinte, só que aí que tá. Como eu sou uma pessoa que procuro sempre racionalizar ao máximo tudo, eu fiquei com esse conflito interno. Sei. Mas é muito fácil uma pessoa se render a isso, você tá entendendo? Sim. Ela tá vendo os fatos. Mas um sentimento interno dela forte diz pra ela que não é verdade os fatos. Não, mas para ser bem sincero. Para ser bem sincero, acho que isso aconteceu com todo mundo. Eu não vou lembrar o dia de março, mas até uma determinada data eu era um desses caras que falava assim, mano, essa doençazinha aí, daí viu o número dos mortos e falava assim, faz uma conta aí com base na população, entendeu? Quanta gente tá morrendo, entendeu? Ainda era uma pessoa que estava nesse aspecto, mas daí o que acontece? É justamente isso, você começa a olhar dados, você começa a ver que a coisa é mais complicada ali, entendeu? Daí você fala, opa, né? Daí você começa a pensar melhor. Mas isso é muito importante realmente. Mas você se questionar o tempo todo, né?
Não só então, você. Questionar tudo o tempo todo. Do seu círculo de amizade mesmo, quantos amigos você diria que param para analisar? A grande maioria só leva a vida, velho. É entre uma sexta-feira e a outra para poder tomar cerveja no barzinho no fim de semana, ou entendeu? Ou só espera dar 6 horas da tarde para ir para casa para assistir uma série. Mas quando o lance é vida, não é uma questão mais complicada? As pessoas não deveriam se preocupar mais entendeu? Cara, mas você acha isso? Você entendeu? Eu acho que acho que é uma coisa muito mais animal. Eu acho que até nós, a gente esquece com muita facilidade que nós somos animais. Entendeu? Até alguns milhares de anos atrás, não sei, milhões de anos atrás, a gente era muito primitivo. E a gente foi evoluindo. Você tá entendendo? Algumas coisas ainda estão com a gente. Nós ainda carregamos muita coisa da evolução. Porque você veja bem, eu não sei se eu vou viajar demais, mas rapidamente isso me ocorreu. O bebê já nasce sabendo como mamar. É, instinto, né? Então, muitos assim, animais já têm instinto. A tartaruguinha sai do ovo e vai pro mar, né? Então, agora você imagina quantas outras coisas a gente já não faz por instinto. Eu já vi tanta explicação assim, porque na savana, por exemplo, por que o ser humano tem a tendência de acreditar no... Sabe aquela experiência das pessoas... isso aqui é verde. Mas aí começa a entrar gente falando que não é verde, é vermelho. Algumas pessoas acabam acreditando porque o ser humano tem uma tendência de acreditar no grupo, de ir com a manada, porque era um instinto de sobrevivência na savana. Sim. Porque você não precisava ser mordido por uma cobra, ou... talvez não é bem esse o exemplo, mas você tá entendendo, tipo... Exemplo do macaco da banana. Do macaco que apanhava... quando tentava pegar a banana. Ou isso, ou, por exemplo, se um outro ser humano evita alguma coisa porque acha que aquilo é perigo. Você não vai lá pisar pra se machucar pra ver que é perigo. Você vai Alguns vão mesmo, né? Alguns vão. Mano, não pisa aí! Gente! Quer ver? Quer ver eu pisar? Eu acho que... talvez nós dois a gente se enquadraria nesse grupo. Acho que esse cara tá mentindo pra gente. Deixa eu lá ver. Pode ser, né? Morre. É verdade. Aí o pior, se você pensar mais longe, a evolução pune esses seres pensantes, porque eles vão morrer. Eles vão lá viver a própria experiência e vão morrer e não vão passar os genes pensantes pra frente. É verdade, tem esse lado, né? Tá. Os mais adaptados sobrevivem, né? Então, mas a questão eu acho até que existe essa discussão, né? Tem o grupo de humanas na faculdade, os pesquisadores de humanas, eles acreditam que as experiências que moldam a pessoa. Mas tem já um grupo de biologias, né? Que acreditam que nós somos programados geneticamente para pensar de tal forma, né? Então, eu não sei, né? Não tenho conhecimento suficiente em nenhuma dessas áreas. Mas eu acho que eu vi alguns pesquisadores falando que na verdade é meio que um blend, né? É uma mistura dos dois. Eu acredito que é uma mistura. A gente pode meio que ver na sociedade, né? Que acaba... Sim. É mesmo porque a gente tem histórias de irmãos, às vezes até irmãos gêmeos, que tomam rumos diferentes. Sim. Mas às vezes não. Mas fazendo um paralelo disso com a nossa situação, vamos supor, a gente, por exemplo, acho aqui que a gente concorda que a gente está numa situação política muito complicada no Brasil, mais pelas pessoas, pelos políticos que as pessoas apoiam, do que qualquer outra coisa, né? A gente está falando um pouco do que de repente explica essa situação, mas então acho que para os políticos é muito fácil, né? Eles já têm a fórmula perfeita do que eles precisam fazer para conquistar as pessoas, conquistar os votos, né? O populismo brasileiro e sul-americano fala muito disso, né? A gente acabou de ter o filho a cria da Kirchner sendo eleita na Argentina, né? Então
tem alguma forma, cara? Será que tem algum jeito da gente fugir disso, velho? Tipo assim, como que a gente vai fazer pro cara que entrar depois do Bolsonaro não ser mais um populista desses, cara? Ser alguém realmente mais preparado. Alguém que realmente consiga, né? Não só o presidente, a gente fala muito do presidente, esquece que deputados, senadores, né? A gente está elegendo muita coisa estranha aí, né? Sei, cara. Será que tem um jeito da gente mudar esse quadro? Cara, apesar de eu não estar vivendo mais no Brasil, é difícil, a gente não corta o laço, né? Uhum. Eu até penso bastante sobre isso, cara. E no momento eu sou bem pessimista. Eu acho que o Brasil vai ser isso aí. Eu acho que tem que ser aquela frase do regime militar na época, que era Brasil ame ou deixe. Tô começando a pensar nisso mesmo, e não tô amando tanto o Brasil assim, então. Então. Mas não no sentido que os militares queriam passar. Sim, eu acho que a regra. Ou você vive aí nessa lameira toda e gosta, igual um porco na lama, ou vai embora. Se você quer alguma coisa melhor, porque eu acho que assim, até baseado nisso tudo que a gente conversou, eu já fiz essa pergunta no passado, em outras conversas, tipo assim, você já parou para analisar, pontuar, listar o que é necessário para ter uma mudança no Brasil? Cara, eu não sei, eu acho que tinha que acontecer uma merda muito grande, cara. Eu acho que tinha que acontecer algo que nem alguns outros países tiveram aí, como ser devastado por uma guerra fodida, ou sei lá, um colapso. Você acha que o brasileiro sairia melhor de uma situação de crise? Olha essa crise com o coronavírus. Você acha que o brasileiro está se tornando uma população melhor com essa crise ou pior? Eu acho que está se tornando uma população pior. É como o Rafael do Ideias Radicais ele fala sempre. É tipo assim, as pessoas que defendem o Estado, por exemplo, ou qualquer ideia, mas vamos supor, defendem uma ditadura. Aí põe uma ditadura. Aí dá errado. O que a pessoa vai falar assim? Ah, nossa, a ditadura não funciona? Não, ela vai falar assim, é porque não foi ditadura o suficiente. O que o PT falava quando ele saiu? Ah, porque faltou controlar a mídia. Ah, porque faltou controlar não sei o quê. Ou porque, na verdade, o discurso era que a elite, né, sei lá, sempre tinha uma nuvem, assim, que a gente nunca sabe quem é, que não queria que eles fizessem, né, ajudassem os pobrinhos. Era sempre alguma coisa nesse sentido, assim, né? Eles elegem um inimigo. Elegem um inimigo aí, e é esse inimigo que não quer deixar a gente fazer essa coisa que a gente quer fazer e tal. Tipo, a culpa nunca é deles, né? Como não é agora, né? Uma outra coisa que é muito louco no discurso dos defensores do Bolsonaro é que ele não tem culpa de nada, ele não é responsável por nada. Tipo assim, problemas que acontecem, né? Tem uma treta, tem um problema, tem uma crise, ele nunca é o responsável. Tipo, ele nunca tem nenhum grau de responsabilidade. Não, ele tá fazendo tudo lá, os outros que estão atrapalhando. Então é uma coisa muito louca, né?